Olá, Gil aqui. Desculpa a luz baixa devido ao horário, né? Então, para a gente continuar o Analíticos, o segundo Analíticos, eu vou ler do Trivium da Miriam Joseph, o que seja silogismo. Vou fazer isso da forma mais reduzida possível, lendo as 10 regras para se formar um silogismo, e aí então ler a definição de silogismo demonstrativo. São muitas as regras, algumas vão parecer bastante intuitivas. Um conteúdo proposicional e símbolos gramaticais. O conteúdo proposicional pode ser simbolizado através de uma frase declarativa simples, uma frase declarativa complexa, de uma frase declarativa composta ou ainda, em raras circunstâncias, de uma não-frase. Exemplo de uma não-frase: fogo é uma não-frase. Uma frase declarativa simples pode simbolizar uma única proposição simples, duas ou mais proposições simples. Este menino é bonito, sua inteligência é excepcional. Exemplos de proposições disjuntivas: um retângulo ou é um quadrado ou é oblongo. Os oradores da turma serão ou Maria ou Tiago. Frase declarativa complexa. Uma frase declarativa complexa pode simbolizar uma única proposição simples, duas ou mais proposições simples, uma proposição hipotética ou um silogismo. Frase declarativa complexa. Um exemplo de duas ou mais proposições simples. Alto e magro, Abraham Lincoln, o primeiro republicano a tornar-se presidente dos Estados Unidos e aquele que editou a Declaração de Emancipação dos Escravos, foi assassinado. Tem 5 proposições. Um exemplo de proposição hipotética. Se não chover esta tarde, iremos ao bosque. Um exemplo de silogismo. 18 é um número par porque é divisível por 2. Esta frase simboliza 3 proposições numa relação silogística. Abrindo essa declaração seria: 18 é um número divisível por 2. Todo número divisível por 2 é um número par. Logo, 18 é um número par. Conteúdo proposicional e símbolos gramaticais. Agora atendo-se ao silogismo propriamente. Silogismo é a forma do raciocínio por excelência. É a relação de formas proposicionais. Um silogismo em si não é verdadeiro nem falso. Ele é válido ou inválido. Num silogismo válido, a veracidade ou falsidade de suas proposições é interdependente e pode ser determinada a partir da fórmula. Um silogismo inválido é aquele cuja conclusão não parte das premissas. Matéria e forma do silogismo. 1 e 2. Um é mais delicado, vou devagarinho. A matéria do silogismo consiste em suas 3 proposições, relativas a seus 3 termos, menor, maior e médio. Para analisar um silogismo, devemos começar pela conclusão, porque a disposição dos termos na conclusão determina como esses termos funcionam. No caso do 18 ser um número par, isso já é a conclusão. Devemos começar pela conclusão, porque a disposição dos termos na conclusão determina como esses termos funcionam nas 2 primeiras proposições do silogismo. S
de sujeito, S, é o termo menor. De um silogismo, é o sujeito da conclusão. P, que é o predicado, é o termo maior. É o predicado da conclusão. A conclusão é sempre simbolizada S, tananã, P. Esse tananã vai ser dito das afirmações e negações da aula de vogais. Afirmo, nego. Então vai dizer: todos os leões são animais. Alguns leões não são mansos. S, tananã, P. Leão é o sujeito, o predicado aqui vai ser manso ou animal, vai se afirmar ou negar alguma coisa entre o sujeito e o predicado na conclusão de um silogismo. Com A, E, I ou O inseridos no espaço em branco. No Trivium da Miriam-Joseph, isso está na página 132. Tem o Trivium da Miriam-Joseph em PDF. Nesse caso, isso está no capítulo 5. Proposições e suas expressões gramaticais. O silogismo em si. Um morcego não é um pássaro. Morcego é o sujeito da conclusão e o termo menor. S, que é o sujeito, é o termo menor. P, que é o predicado, é o sujeito maior. Um morcego não é um pássaro. Morcego é o sujeito da conclusão e o termo menor. Um morcego não é um pássaro. Pássaro é o predicado da conclusão e o termo maior. Eles seriam assinalados da seguinte maneira: um morcego não é um pássaro. A premissa menor é aquela que contém o termo menor, sujeito, e o termo médio. M é o termo presente em ambas as premissas, mas não na conclusão. Um morcego é um mamífero. É a premissa menor do exemplo de silogismo fornecido. Um morcego não é um pássaro. Um morcego é um mamífero. É a premissa menor do exemplo de silogismo formado. Morcego é o termo menor, que é o sujeito. E mamífero é o termo médio, que não aparece na conclusão. Esta premissa seria assinalada da seguinte maneira: um morcego é um mamífero. Um morcego não é um pássaro, um morcego é um mamífero, logo nenhum pássaro é um mamífero. Um morcego é um mamífero, nenhum pássaro é um mamífero. Ele colocou a conclusão primeiro. Um morcego é um mamífero. Premissa menor, com sujeito. O morcego é um mamífero. Nenhum pássaro é um mamífero. Termo médio aparece na premissa menor, na premissa maior, mas não aparece na conclusão. Um morcego não é um pássaro. A premissa maior é aquela que contém o termo maior, que é o predicado, o P, e o termo médio. Nenhum pássaro é um mamífero, entre aspas, nenhum pássaro é um mamífero. É a premissa maior do silogismo. Pássaro é o termo maior
e mamífero é o termo médio. Esta premissa seria assinalada da seguinte maneira: nenhum pássaro é um mamífero. 2. A forma do silogismo é a necessidade lógica com que a conclusão decorre das premissas, em virtude de sua relação válida, a qual é obtida pela combinação de figura e modo. Vai ficar para uma próxima. Regras do silogismo e falácias formais. São 10 regras. Regra 1. Um silogismo deve conter 3 e apenas 3 termos. A falácia que resulta da violação desta regra é um quarto termo. Regra 2. Um silogismo deve conter 3 e apenas 3 proposições, 3 e apenas 3 termos, 3 e apenas 3 proposições. A falácia que resulta da violação desta regra é uma quarta proposição. Regra 3. O termo médio deve estar distribuído em pelo menos uma das premissas, porque deve servir como o todo lógico sobre o qual o princípio do raciocínio silogístico se baseia. A falácia que resulta da violação desta regra é o termo médio não distribuído. Regra 4. Não há termo que, tendo sido não distribuído em sua própria premissa, possa ser distribuído na conclusão. A falácia que resulta da violação desta regra é processo ilícito do termo maior ou do termo menor. Note que um termo que está distribuído na sua premissa poderá, todavia, não estar distribuído na conclusão, pois não é processo ilícito tirar de alguma coisa menos do que nela há. Isso fica evidente nos círculos de Euler, que é o da aula de vogais, né? Afirmo, nego, que vai se dizer de um sujeito e predicado, só pode ficar para um aprofundamento, o quanto um sujeito está contido efetivamente num predicado. Algum leão não é manso. Afirmo, o sujeito está totalmente dentro do predicado, há uma interseção, algum é, e nego, né? Que é quando não há absolutamente a interseção aqui entre sujeito e predicado. O predicado aqui se exclui completamente do sujeito. Não pode haver processo ilícito do termo médio, pois as duas... Calma aí. Note que um termo que está distribuído na sua premissa poderá, todavia, não estar distribuído na conclusão, pois não é processo ilícito tirar de alguma coisa menos do que há nela. Sinalizar o predicado e excluir de lá o sujeito. Não pode haver processo ilícito do termo médio, pois as duas premissas são independentes. Uma premissa não deriva da outra, em contraste com a conclusão que deriva das duas premissas. Regra 5. De duas premissas negativas, não há conclusão que possa ser tirada. Só se pode inferir uma relação entre dois termos dados quando pelo menos um deles se relaciona com um terceiro comum. Este é exatamente o princípio no qual se baseia o raciocínio silogístico. A falácia que resulta da violação desta regra são duas premissas negativas. 6. Regra 6. Se uma premissa for negativa, a conclusão será negativa. De modo inverso, e a fim de provar uma conclusão negativa, uma premissa precisa ser negativa. Se um termo está incluído no termo médio e outro está dele excluído, na conclusão, os dois termos devem estar reciprocamente excluídos um do outro.
A falácia que resulta desta violação desta regra é uma conclusão negativa sem uma premissa negativa. Se um termo está incluído no termo médio e outro está dele excluído, na conclusão os dois termos devem estar reciprocamente excluídos. Regra 7. A partir de duas premissas parciais, ou singulares, ou contingentes, não há conclusão por tirar. Esta regra é um corolário. Esta regra é um corolário das regras 3, 5 e 6. A falácia que resulta dessa violação de regra são duas premissas parciais ou contingentes. Regra 8. Se uma premissa for parcial, a conclusão será parcial. Corolário das regras 3 e 4. A falácia que resulta é uma conclusão geral num silogismo onde há uma ou mais premissas parciais. É uma conclusão geral num silogismo onde há uma ou mais premissas parciais. Se uma for parcial, a conclusão é parcial. Regra 9. Se uma das premissas for contingente, a conclusão será contingente. A fim de provar uma conclusão necessária, ambas as premissas deverão ser necessárias na modalidade. A falácia que resulta da violação dessa regra é uma conclusão necessária ou categórica com uma premissa contingente. Regra 10 e última. Se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será empírica. A fim de provar uma conclusão geral, ambas as premissas devem ser proposições gerais. A falácia que resulta da violação dessa regra, se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será empírica. A falácia que resulta dessa violação é uma conclusão geral com uma premissa empírica. Duas das regras gerais do silogismo se preocupam com a sua matéria, 1 e 2. Duas com a distribuição, a consideração mais importante, 3 e 4. Duas com a qualidade, 5 e 6. Duas com a quantidade, 7 e 8. Duas com a modalidade, 7 e 9. E uma com a referência à realidade. As duas da matéria, 1 e 2. O silogismo deve conter 3 termos. O silogismo deve conter 3 proposições. Duas com a distribuição, a consideração mais importante. O termo médio deve estar distribuído em pelo menos uma das premissas. Não há termo que, tendo sido não distribuído em sua própria premissa, possa ser distribuído na conclusão. Duas com a qualidade. De duas premissas negativas, não há conclusão que possa ser tirada. Se uma premissa for negativa, a conclusão será negativa. Duas com a quantidade. A partir de duas premissas parciais ou singulares, não há conclusão por tirar. Se uma premissa for parcial, a conclusão será parcial. Isso a qualidade. Duas com a quantidade. Repete a 7. A partir de duas premissas parciais ou singulares, não há conclusão por tirar. E se uma das premissas for contingente, a conclusão será contingente. E uma com a referência à realidade, que é a regra 10. À essência ou ao indivíduo. Se uma ou ambas as premissas forem empíricas, a conclusão será empírica. De forma simples, é o que é para se falar sobre silogismo.
que já aparece no segundo os analíticos, né, bem adiantado o negócio.